noite, capivaras, capivaras e capivaras. Foi na surpresa porque eu apertei o botão sem querer. Sejam bem-vindos ao Capim Remoto. Rola iniciativa aí, rola iniciativa. Estilo narrador, de repente o narrador olha pra você e fala, rola iniciativa. Você não sabe nem onde você tá, você acabou de chegar. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao Capim Remoto, sejam bem-vindos de volta ao epicentro do terremoto. Esse quadro que a gente bate papo com a galera e que hoje a gente tá de volta aqui com a galera da Jotun Raivoso, que tá trazendo RPG e contos pra gente. E eu vou deixar essa galera se apresentar. Vou começar apresentando os nossos convidados e depois nós nos apresentamos, Gohan. Então, começando aqui embaixo, Marcos, se apresenta pra galera. Bom, pessoal, mão esquerda. Nós somos a editora Jotun, eu sou o Marcos Baikal, eu, junto com o nosso camarada Wesley, escrevo com vocês, a gente também ajuda na edição, por exemplo, hoje a gente está trazendo nessa campanha um livro de literatura, que são contos, e eu trabalho ali na edição, ajudando na revisão, dando os pitacos. E no caso de RPGs mesmo, eu trabalho principalmente na parte de transformar o texto numa coisa que faz sentido mecanicamente no total. Além de ser um penteiro em geral. Então, essa é a minha função. Além disso, a gente narra aqui, às vezes, e acolá no nosso canal. E precisando de consultoria em geral de coisas de RPG, a gente tem um pouquinho de experiência para dividir. Muito bom. E eu já passo a palavra pro Wesley. Pode emendar, aqui a casa é sua. Wesley Alves, tio Lelei aqui também, da Jotun Raivoso, amigo do Marcos há pelo menos uns 30 anos, acho que um pouquinho, uns 20 e poucos anos aí, a gente escreve junto há algum tempo, estamos produzindo agora o nosso terceiro RPG. Vou atualizar aqui a primeira mão, lá no nosso financiamento coletivo, lá no projeto do financiamento coletivo do Histórias da Umbanda, a gente promete que são 240 páginas o livro do Chuveiro Relampiar, que é o nosso livro de RPG. Mas a diagramação já passou pra gente que já chegou em 244. Ou seja, a gente sempre entrega um pouquinho a mais do que prometido, sabe? Então, assim, esse é o nosso terceiro RPG, Chuveiro Relampiar. Nosso segundo livro de contos, o Contos Marginais Volume 2. O título é bem explicativo, tá? Esse daqui, ó, é o Chuveiro Relampiar, volume 1, não é? Acho que dá pra você ver aí, né? Maravilhosa. Dá pra ver aí? Chuveiro Relampiar, volume 1. Sim. E estaremos lá no DOF 2025 entregando esse livro e várias outras coisas. Cara, é um projeto muito bom, muito magnífico. A gente vai falar muito sobre esses projetos da agora em diante, tanto do Contos Marginais quanto do Chuveiro e Relampiar. E eu chamo meu parceiro, meu irmão, meu brother, senhor Bigodinho, pra se apresentar pra galera. Fala, gente, aqui é o Gohan, Rodrigo, Acabadeus, como vocês quiserem me chamar. É uma honra imensa ter eles aqui, a gente sempre se encontra pelos DOFs da vida, a gente sempre trocou ideia, a gente foi convidado para escrever no livro deles, o que foi uma honra absurda, a gente está muito feliz de participar desse projeto com eles, muito animado com o projeto, e acho que só, né, de apresentação, porque a gente está muito ansioso, eu não sei o que falar ainda, tô com 1 milhão de perguntas aqui na minha cabeça se embolando, e se eu me acelerar aqui, eu vou... Vamos devagar. Vai queimar a pauta ali. Vai queimar a pauta. Galera, eu sou o Dudes Capim Remoto, sou co-criador do canal do Capim Remoto, junto com a mamãe Capivara. Sou também uma das pessoas por trás, uma das cabeças por trás da gigantesca hidra do Melanina RPG, um coletivo que busca trazer visibilidade para pessoas pretas, pardas e periféricas no meio do RPG. E que estamos aí trabalhando, correndo atrás, para trazer essa visibilidade não só nas lives, mas na produção, na parte de editoração, na escrita, nos livros, trazer caras pretas para o meio do RPG para você conseguir olhar para elas e se identificar, ver parte de você dentro desses projetos. É esse o nosso foco, mas hoje eu vou falar de algo que eu também fiz parte. Tem um dedinho meu ali no meio desse rolê. Vamos falar de Contos Marginais, Histórias da Umbanda, e também de Chuveiro e Relampiar. Vocês querem começar a falar por onde?
Ah, A contos escolha de vocês. marginais, eu acho. Eu acho que contos marginais é bem interessante, porque, como o Rodrigo começou a dizer aqui, tanto o Rodrigo quanto o Dudes, mas eu sou ruim de matemática, gente. Eu fiz letras e história e pedagogia. Peraí. Mas eu, dá 3 para 11, dá 8. Peraí. Vocês entenderam, né? Deixa eu voltar. São 11 escritores, dos quais 3 somos nós aqui, o Dudes, o Rodrigo e eu, Marcos na direção artística e revisão. E tá bem legal a proposta assim do Contos Marginais. São escritores do Brasil inteiro. Sabe? Novos escritores, um ou outro a gente repete, do Contos Marginais Volume 1. E assim, a proposta do Contos Marginais é bem legal, tanto do 1 quanto do 2, que aí eu vou deixar pro Marquinhos falar, que ele que fala melhor a respeito sobre essa marginalidade. Assim, antes disso, melanina, cara, é um nome muito massa, meu. Ela tem uma pronúncia legal e um significado também, melhor ainda, assim, eu gostei demais do contexto, do conceito melanina, assim, e da fonética também, bem interessante, parabéns. Obrigado. Bom, então, Contos Marginais, a gente concebeu ele durante esse processo de pesquisa do Chover e Relampiar. Então, a gente vai falar do Chover e Relampiar logo mais adiante, mas a gente startou essa coisa, né, deu um ponto de partida ali, quando a gente estava pesquisando na coisa, conversando com várias pessoas e colhendo as histórias. E na primeira rodada de entrevistas que a gente deu para promover o Chover e Relampiar, que inclusive deu bastante certo a campanha original dele, mas ainda assim a gente podia alcançar melhor e tal. A gente estava promovendo e as pessoas perguntavam, mas como é que é uma história na Umbanda, né, e tal, como é que era? E aí a gente foi colecionando algumas histórias, recuperando aquilo, e viu que, olha, seria interessante que a gente tivesse um rol de histórias, algumas amostras disso, para as pessoas terem contexto. Porque se você vai fazer, sei lá, um RPG dos temas mais clássicos, tem um monte de filme, tem um monte de livro, né? Por exemplo, livro de fantasia medieval, eu não consigo nem contar quantos eu encontro numa livraria hoje, né? Então, pelo menos uns 2 cubos gigantes de títulos diferentes, e é só os títulos mais novos, se você for contar. Então, para isso tem relativamente pouca referência. Então, falando, vamos criar a gente mesma referência, se tem pouca a gente coloca, né? Que não seja, sei lá, a pessoa ficar fuçando na seção que ela não tem familiaridade, às vezes na livraria, então tem aqui na mão, toma. Mas para isso, claro, a gente fez uma convocação. A gente não é nenhuma grande editora para sair simplesmente trazendo. Fizemos uma convocação e aí colocamos, olha, nosso proposta é essa, a gente quer produzir esse livro e conseguimos 10 autores prontamente. Aí o Wesley foi lá e colocou o dele a mais, saiu assim, Histórias no Umbanda, com 11 contos no primeiro. Né? Eu fiquei com invejinha. Falei, eu queria também. Ele falou, até perguntar assim, você não vai escrever um assim também? Eu falei, não, eu não sou exatamente a pessoa ideal para escrever esse tipo de conto, mas por conta de as adaptações assim. Mas o Wesley, por outro lado, ele tem bastante vivência nesse contexto, então ele conseguiu trazer ali nos 2 casos um pouquinho de uma amostra pessoal, então ficou um conto que é duplamente interessante. Ele tem um elemento adicional, porque ele é da casa, né? E um outro elemento que tem, que ele é uma amostra assim, um conto bem personalista, um conto bem íntimo. E por outro lado, né, deu-se algum tempo e a gente viu várias pessoas querendo mais histórias, e por outro lado vimos também várias pessoas querendo contar histórias. E o pessoal também queria, mas a gente queria de gente, né, queria ver um pouquinho mais do pessoal do terreiro mesmo falando e tal. A gente foi atrás e conseguimos ali mais histórias, mas não fomos apenas atrás dessas, mas enfim, trouxemos outros autores, se eu não me engano, além do Wesley, tem mais acho que 1 ou 2 que repetem, né, Wesley? Mas boa parte também do plantel do volume 2 agora é novo, inclusive, né, nosso camarada Dudes. Então, Os 2 aqui. Não, o Rodrigo também. O Rodrigo também. fato, eu não reconheci às vezes os nomes na lista de pessoal, pela conta. Não tá, a versão que eu li não estava ainda com a fotinha de cada um. Então a gente teve esse trabalho de fazer o Contos 2 e estava já na reta final também do Chover e Relampiar. Então eu falei, vamos jogar todo mundo ficar para trás, né? Então o nosso projeto agora vem trazendo os 2 livros, né? Aliás, 2 não, né? São 3, porque o Chover e Relampiar tem literalmente o seu rastro junto, que é o rastro do terreiro. Então estamos com 3 livros novos e uma campanha que permite você comprar eles todos de uma forma bastante favorecida.
Isto. E, cara, esse conceito dos contos é uma parada muito massa, muito legal. Eu gostei demais, agradeço muito pelo convite. E foi um convite muito importante no momento que chegou ali, no momento que chegou pra mim, que foi o primeiro projeto no meio do RPG que realmente eu tô ali encabeçando, que eu posso descarregar um pouco dessa criatividade ali. E eu vou falar um pouco do conto e da maneira de criar. Meu conto, ele fala muito sobre a minha estrutura de criação de histórias em si, que normalmente eu gosto que tenha uma mensagem que não seja só a história em si. Então, o enredo, ele vai contar uma história extra, ele vai trazer uma linha de raciocínio de pensamentos extras, pequenos detalhes que eu coloquei ali, vai fazer você parar e rever momentos da sua própria vida, histórias, frases que você ouviu. Uma das frases, que é uma frase que eu queria levantar aqui, que eu coloco no meu conto, é uma frase que eu cresci ouvindo ela e o quanto ela é errada na realidade, que é em briga de marido e mulher, não se mete a colher. O meu conto, ele é um conto pesado, né? Ele vai falar sobre violência contra a mulher e traz ali o contato com o bando, o apadrinhamento com a Dama da Noite presente nessa história. E eu relendo ele hoje, que hoje eu parei pra me reler ele ali, enquanto a gente tava fazendo o vídeo que saiu nas redes com o Alô Gravando. E mais uma vez eu me arrepiei relembrando aquilo que eu mesmo criei, sabe? E isso foi uma experiência muito, muito maneira, muito diferente pra mim. É o primeiro conto que vai sair publicado por uma editora, né? Mas é o meu segundo conto que eu tive um concurso de contos que eu participei, fiquei em terceiro, ele foi publicado internamente pros participantes. Mas é uma emoção, sabe? É uma coisa diferente você virar e falar assim, cara, tô sendo publicado, tem um livro saindo com o meu nome ali no meio dos escritores na participação, e isso é uma parada muito legal, e trazer um pouco dessa vivência, dessa espiritualidade que a gente convive, que a gente conversa, eu e o Gohan, nós somos amigos há mais de 20 anos também, juntos ali, então a gente tem essa vivência, tem essa conversa, tem momentos que a gente já vivenciou dentro da Umbanda, com a presença dessa espiritualidade próxima da gente, e poder passar um pouco disso pro papel, passar isso para outras pessoas é uma parada muito legal, muito importante dentro dessa marginalidade, né? Porque, querendo ou não, é uma religião afrodescendente que normalmente vão ser excluídas da sociedade, deixadas de lado, e é importante trazer, trazer pro palco, né? Gohan quer falar um pouquinho? Eu falo um pouquinho, eu vou falar do conto também, né, pra não ficar um pouquinho de fora. Meu conto foi um desafio, porque eu tô acostumado a escrever muito contos de fantasia, sensacionalistas, né, de algo grandiosos. E dessa vez eu queria pegar algo mais urbano, mais centrado, e foi difícil. Mas foi muito bom, porque eu me inspirei em pessoas reais que eu conheci, em locais reais na Lapa, em figuras que eu tive intimidade, que eu tive prazer em conhecer, né? Diferente um pouquinho do Dudu, eu optei para pegar uma problemática dentro de um romance, né? Um romance teoricamente proibido pelas culturas diferenciadas, mas foi um desafio muito bom de ter escrito, foi muito bacana ter sido convidado, tinha uma felicidade dentro de mim absurda, né? Ao mesmo tempo a ansiedade de conseguir produzir algo que fosse agradável de ler. Além de tudo, né, ajudar num projeto maravilhoso como esse, né, com esses amigos que a gente fez aqui, graças ao RPG, tá vendo? O RPG leva a gente onde eu nunca jamais ia imaginar. Um beijo para vocês. E a primeira coisa sobre isso, né, apesar dos nossos contos, das nossas vivências, das nossas culturas, do que a gente aprendeu, do que a gente está aprendendo, eu queria saber como que funciona o RPG disso daí, porque é uma parada que me chama atenção demais, que eu gosto muito, né? Faz parte da minha crença. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o RPG primeiro, pra gente englobar tudo depois. Puxa aí, Marquinhos, fala aí. Certo, eu tava até falando aqui com a Rainha Caixa, que ela mencionou que quando ela escuta chover e relampear, ela já começa a cantar. E o RPG, o Wesley, pra contar a história melhor, sempre conta, de que surgiu desse ponto, né? De uma visagem que ele teve, né? Visagem que foi com ouro mesmo.
Aliás, foi com o ouvido, a esposa dele que viu. Mas eu vou falar primeiro da parte de fato que rolou, né? O Wesley trouxe pra gente, já com capa e tudo pra mim, né? Ele já veio e foi na sabotagem, assim, né? Que ele já chegou com um negócio. Quando você chega com alguém com a ideia de um livro e você já tem capa, é complicado você falar pra ele assim, eu acho melhor pensar diferente. Ele já fez isso 3 vezes. E a gente publicou 3 livros de RPG, então você percebe que Plaquei 100. O método é esse. Existe um padrão aí. tem um padrão, né? E a gente até hoje em dia tá com uma capa nova, né, pro livro, porque é uma questão de mercado mesmo assim, né? Então a capa original ela é bastante colorida e tudo mais, mas a gente viu que essa aqui dava uma impressão mais sei lá, engajadora no projeto, né? Então a gente trabalha com uma série de artistas aqui ao longo do tempo, a gente trabalha principalmente com as artes da Chiara, mas a gente também tem umas 2 outras pessoas que, principalmente nesse livro, têm trabalhado e que tem essa coisa de uma expressão bem humana na coisa. E, enfim, era um projeto diferente do Resistência Glor, que foi o primeiro que ele me apresentou para a gente levar para publicar, porque era um projeto sobre o mundo real, de certa forma, mas justamente naquela linha entre o mundo material e um espiritual, né? E a ideia era fazer uma representação dessa cosmovisão diferente como parte da realidade. Então você tem vários outros jogos que fazem essa coisa, mas geralmente sobre outras perspectivas, né? Você teve, inclusive no Brasil, né, há alguns jogos que fizeram a tentativa de fazer com que o Brasil histórico tivesse ali suas manifestações de magia, e geralmente aquilo vem sob ou uma perspectiva europeia, ou ele vem desenhado como se fosse uma magia de RPG comum, só que com algum elemento ou outro que você tem de outra influência, né? Coloca lá uma coisa meio xamânica para os indígenas e uma coisa, às vezes, quando tem alguma coisa de fato da origem Muito africana. alheio, na verdade, à realidade, sabe? Mas uma coisa menos que um simulacro. Que não é baseada em outra coisa, senão essas referências que já estão ali colocadas da visão ocidental de mundo. E a gente queria, então, fazer diferente. Aí você tem alguns exemplos, sei lá, séries de TV, filmes, livros, que as pessoas fazem esse processo de trazer uma outra cosmovisão para dentro de um cenário histórico e ver o que dá. Então é assim que surgiu a concepção da estrutura do Chover Relampear. A gente vai pegar um cenário histórico, que a gente é historiador, a gente gosta de fazer essa viagem no tempo. E além disso, uma coisa que eu sempre percebo no RPG é que quando você viaja para o passado ou para o futuro, você tem uma vantagem, que é o que você não está no presente. O presente é complexo pra caramba. Então você fala assim, tem muita coisa para aprender do passado? Tem. Agora tem muito mais coisa para você não colocar no RPG do presente. Então, quando você faz um RPG baseado no presente, você tem que fazer um recorte. E o recorte tira muita coisa, mas mais coisa ainda do que você consegue tirar de um recorte histórico. Que eu posso falar para você de coisas que tem nos anos 30 e 40, pode vir alguém pesquisar um pouco mais e fazer mais inserções de coisas, mas sempre vai ter menos detalhes do que o presente. Então o passado dá essa vantagem para o RPG, ele ajuda a gente a fantasiar a coisa, dando a gente um conjunto mais limitado de peças para a gente brincar. É igual a questão do quebra-cabeça. Se você tiver um quebra-cabeça de 20 mil peças, você consegue brincar por várias horas, mas ao mesmo tempo você pode nem começar a brincar, porque por onde você começa? A olhar para aquilo e falar, eu não sei por onde eu começo. Então a gente fez essa caixa ali de brinquedos, usando a década de 30 e 40, porque era um momento de transição muito interessante. É um momento que, para quem tem certa visão da Umbanda, ela estava ainda no começo da sua constituição e tudo mais. Para quem tem aquela visão da tradição, de que a Umbanda somente assume a tradição do terreiro nesse nome, ou mesmo algumas versões históricas o nome já estava lá, ainda assim você estava num processo de constituição dela, mas que já estava claramente praticada, que você já via as notícias dela nos jornais e tudo mais. E era um ponto então que a gente podia trabalhar ali essa raiz mesmo da Umbanda e trabalhar a partir dali essa cosmovisão que já estava razoavelmente clara, né, os seus fundamentos todos e tudo mais. Isso foi como a gente desenvolveu isso. Aí depois, naturalmente, veio a primeira pergunta já do jogador de RPG, que é, mas então como é que a gente joga?
Aí veio todo um outro processo em cima que a gente trabalhou bastante, tanto na pesquisa quanto nos testes, né? Então a gente fez playtest desde o primeiro ano de pesquisa e veio continuando a fazer. E uma das coisas que eu achei muito legal no playtest, mesmo desde o primeiro, foi o fato dessa experiência de jogo resultar num jogo emocionante. É um jogo que a gente nunca fez um RPG que foi similar a qualquer outra sessão que a gente já jogou e sempre emocionou as pessoas. Nas pessoas mais, entre aspas, frias, por assim dizer, que a gente chegou a jogar, no mínimo a pessoa ficava cativada pela experiência de ter apreciado a consideração e outros fatores que colocou. No máximo a pessoa chorou e tudo mais, achando o jogo bonito, em um certo momento da história e tudo mais. Então, eu achei isso muito interessante de ver acontecendo num jogo, e era um jogo que, numa teste, como o próprio nome diz, ela é teste, não tá o material pronto, eu não fiz aquilo desenhado, calculado para gerar aquele resultado. A emoção foi espontânea. Então isso eu achei muito interessante. A gente focou no elemento humano e o elemento humano pagou dessa forma no resultado de jogo. Poxa, muito bacana mesmo. Agora eu posso tirar algumas curiosidades aqui da minha cabeça? Pode mandar. Vai lá. Quem que são os jogadores desse jogo? A gente joga com o quê? Com um ser humano normal, que tem acesso à religião, com algumas entidades? Isso, ótima pergunta. Sim, os jogadores, veja bem, fazendo ali um paralelo, fazendo um gancho ali com o que o Marcos disse quanto à capa, que foi até um que o pessoal ficou perguntando bastante a respeito disso, assim, desde o primeiro momento que o pessoal, que a gente aplicou ali no público, né, a gente perguntou pro pessoal, e muita gente não gostou. Né? O pessoal falou, teve gente que falou assim, parece os Avengers de Aruanda, da primeira capa, mas assim, aí fazendo meia-culpa, não é? Porque a capa é da Chiara Guaitolini, uma artista que fez todas as capas da gente até então. É uma artista plástica de grande, é uma estrela muito grande, sabe, de primeira grandeza, assim, a Chiara, ela ilustra também muitos dos nossos livros, a parte interna, mas a concepção foi minha, e eu que falei, Chiara, tem que fazer isso pra logo, e eu quero assim, 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 assim. E eu não pensei a respeito. E aí, assim, então, por a minha idealização não ter sido feito boa, a execução também não foi, assim. Claro que a obra dela tá perfeita, ela fez exatamente como eu pedi, só que o que eu pedi não tava legal. Conseguiu? Deu pra entender, né? E assim, a ideia sempre foi essa. Eu quero jogar com o marginal, com a pessoa, assim... Eu não quero jogar com um cavaleiro, com um paladino, com um clérigo. Eu quero jogar com a puta, cara. Eu quero jogar com, saca? Com a puta, com o malandro, com um marinheiro. Claro que aí, marinheiro, no caso que eu tô dizendo, com a perspectiva dos anos 30, com o recorte dos anos 30, tendo essa visão da época, tá, gente? Evidente. Aquela ideia de estivador ali, de trabalhador do porto, né? Exato. Assim, margem da sociedade, né? Não... Exatamente, assim, eu quero jogar com esse tipo de pessoas. Então eu comecei a idealizar essa capa colocando os jogadores, sabe? Esses serão os jogadores, sabe? Você pode jogar com uma criança e tudo mais, com um malandro, com a prostituta. São essas pessoas. Pessoas essas que vocês vão encontrar, inclusive, no Contos 1 e Contos 2. É esse tipo de pessoa. As vivências da própria Umbanda intrínseca à sua própria existência, saca? Deixando de lado a ritualística sacra, sabe? Aquela coisa burocrática, administrativa, sacra que tem dentro da igreja para trazer a religiosidade para o dia a dia, no nosso cotidiano, sabe? Então, com essa perspectiva assim que a gente começou a analisar quais seriam os jogadores e, porventura, e consequentemente, as aventuras, sabe? Então, assim, quais seriam a problemática de uma prostituta? As pessoas bagunçando no seu bordel, por exemplo. Claro que eu estou sendo bem simplório, quase que pueril, assim, saca? Assim, um malandro fugindo da polícia e várias outras coisas. Aí a gente foi criando, aumentando essas possibilidades, ao ponto da gente criar uma sociedade secreta do livro, que é fictícia, e o Marcos achar que era real.
De onde que você tirou essa sociedade? Da minha cachola, cara. Porque eu criei uma estrutura. Como que essas pessoas aumentavam o livro ali, porque também tem uma foto no negócio. E eu coloquei uma foto. Ah, sim, o Marcos tocou num assunto bem interessante, que são as fotos. As fotos que a gente tem. Mas peraí, você fala das fotos logo mais. Fala, mas só para concluir. Desculpa. Vamos concluir. Desculpa, que eu sou prolixo. O Wesley perdeu um pouco o fio do negócio, só para pontuar. Como vocês viram na sessão de jogo da semana passada, a gente joga com médiums, né? Então, só para pontuar isso aí. A gente joga com médiums, as origens desses personagens é justamente essa origem marginal. Você não é forçado a fazer um personagem, nem que seja da religião, né? A única opção que existe é essa. Você não precisa ser um umbandista ou uma pessoa de terreiro. Mas, de um jeito ou de outro, você vai ser sujeito às experiências mediúnicas. De que forma isso vai acontecer? Tem várias maneiras disso acontecer no jogo. Seja pelo fato do seu personagem ter uma aptidão espiritual para perceber isso sozinho, ou porque o mundo sobrenatural encosta nele de alguma maneira. Então, através das suas associações e tudo mais. E aí, o que a gente fez para você ajudar a fazer isso aqui? Até porque a gente é entusiasta do RPG solo. A gente colocou ali, tem, acho que, se não me engano, 36 conceitos de personagem já. Então já ajuda você a criar o seu personagem, você pode sortear. Ah, meu personagem saiu puta, porque jogou lá e deu isso aí. O personagem saiu jornalista, joguei lá e deu isso aí. Mas além disso... Exato. Além disso, o seu personagem vai ser caracterizado por mais outras... sei lá, pelo menos outros 2 aspectos, né? Que é a filiação santa dele, né? Quais são os seus vínculos com os ancestrais, que são os tronos, né? Então tem ali 8 diferentes matrizes, né, que vão orientar o personagem, né, puxando ele numa certa direção. E vai também ter a questão da guia. Que é a questão da guia? Qual que é a guia a linha de entidades que mais se vincula ao personagem, que mais se manifesta a ele, já uma entidade específica que manifesta para ele. Só que a gente escolheu fazer essa história nos anos 30, e os anos 30 particularmente é referencial na Umbanda, porque várias das linhas que o pessoal cultua hoje, principalmente na linha das almas, são pessoas que viviam nessa época. Então, quando o Wesley fala do marinheiro, nessa época você vai jogar com um marinheiro em pessoa. Né? O Gui falou dessas pessoas que eram praticamente escravos e trabalhavam na marinha, tu vai jogar com um marinheiro desses. Então, tu jogando com esse marinheiro, não é que você vai ter uma guia de marinheiro em si te aconselhando. Você talvez tenha ancestrais que vão te envolver nisso. Mas o seu próprio personagem é o arquétipo disso. Então você pode jogar com um marinheiro, você pode jogar com um baiano, e nesse caso o baiano, e outras palavras que você vai encontrar no livro não significam literalmente o que você vai encontrar no dicionário. Baiano, vai no caso do Rio de Janeiro ali, né, que é a sede da história, ela representa as pessoas do Nordeste que migraram, né? Principalmente desde o fim da escravidão, elas foram migrando para a capital e foram sendo chamadas todas de baianos, daí que veio o nome de baiano. Então, essas pessoas que foram residindo lá, que têm origem do Nordeste, que são geralmente de pele negra, são os baianos. Então você pode jogar com um baiano, entendeu? Ah, se o meu personagem for baiano, significa que não pode ter, sei lá, uma guia de preto velho? Não, pode. Isso não vai ser exatamente o mesmo arquétipo, entendeu? Não vai casar uma coisa com a outra, mas vai, na verdade, te dar uma pluralidade ali de opções maior. Exato. Então, por exemplo, você pode fazer um personagem que não tenha nada de médium em particular, que seja literalmente um malandro só, mas ele vai estar lá na ficha dele, que a linha que ele tem é das almas e que ele é um malandro. Então isso vai influenciar o personagem dele com características do que a gente encontra nas guias de malandros, né? Na Umbanda contemporânea. Então você tem esse elemento aí caracterizando seu personagem nas 3 fases, né? O seu conceito, o seu trono, né? Qual que é o seu ancestral mais influente, e na sua linha de trabalho, qual que é a guia que o orienta. E em casos específicos desses aí, desses personagens históricos, né? Eles próprios vão estar se vivendo como uma dessas linhas. Você joga com um personagem semelhante a seu Zé, por exemplo, sabe? Sim, porque sim. O nosso recorte é 1930, 1940. Eu gosto muito da ambientação, primeiro ponto. 1930, 1940 no Brasil é
é um ambiente agradável para se jogar. Não era o lugar que eu queria viver, claramente. Tipo, tá na minha cara que eu não seria muito bem visto nesta época e tal, mas é um noir brasileiro, sabe? Sim. O noir brasileiro, ele acontece em 1920, 1940. É esse quase clima... cutulesco, inclusive. Sim, dá esse clima cutulesco. E você trabalhar esse conceito da forma respeitosa que o livro traz, de a maneira que essas entidades vão lidar dentro da história, traz uma cultura única, diferente. Eu já prevejo que algumas pessoas vão falar demais, porque é normal. Estamos falando de internet, então pessoas vão falar excessivamente demais. Mas uma coisa que eu gosto de ver isso, quando eu falo de cultura, quando eu falo de RPG, quando eu falo de jogos, é que o impacto disso é muito positivo. Cara, tem cultura nórdica no RPG. Tem cultura judaica no RPG. Tem cultura oriental no RPG. Por que a gente não pode colocar cultura africana? Por que a gente não pode colocar essa brasileiridade ali do afro-brasileiro dentro dessa cultura, trazendo uma representatividade para você se divertir e conhecer? Porque a melhor maneira de você conhecer alguma coisa, abrir portas para conhecer as culturas novas, é se divertir com ela. E assim, Dudu, você tocou num assunto muito importante, que é sobre trazer isso às claras, sem a maquiagem. Por exemplo, agora isso daqui é uma crítica minha, não representa Jotun, muito menos ao Marcos, muito menos a Epicentro. Isso é uma opinião minha. Uma das críticas que eu tenho ao afrofuturismo, por exemplo, tudo bem, eu entendo que o afrofuturismo é uma distopia, uma utopia, é algo, sabe, é um outro entendimento. Mas em alguns momentos desse tipo de literatura que tenta trazer um simulacro de realidade, é não tratar as coisas como elas deveriam ser tratadas, com os seus nomes. Por exemplo, eu vou criar um exemplo aqui, tá bom? Eu tenho uma entidade chamada Uxê. E o Xê, porra, é Exu, caramba. Fala que é Exu, caramba. Sabe? O xamã. Não é xamã, não é xamã, amor, não é xamã, é pai, é babalorixá, é pai de santo, é mãe de santo, é macumbeiro. Você tá entendendo? É um medo de usar o termo e receber uma represária agressiva da sociedade. Tudo bem, tipo, você não pode usar isso, cara. Calma, vamos lá. Eu estou usando de forma respeitosa. Sim, eu posso usar. Sim. Não é à toa, Dudes, que olha só, tem uma parte do nosso livro que a gente tem uma foto do Mussolini fazendo a saudação clássica dele. Você tá entendendo? Mas com qual objetivo que a gente está falando isso, sobre um fascismo? Para dizer o seguinte, olha, o fascismo em 1930 estava super vivo, o Mussolini estava vivo, Hitler estava vivo, Getúlio Vargas era nazista, você está entendendo? Monteiro Lobato era nazista, você está entendendo? Monteiro, todo mundo eugênico, tá ligado? E essas coisas assim, a gente tem que chocar porque 1930 tá quase 100 anos, saca? E assim, essa galera hoje tá sendo reverenciada, filho. Monteiro Lobato é tido como um dos maiores escritores do Brasil, e não é, cara. Você tá entendendo? Aí então a gente traz, assim, um Mussolini fazendo uma saudação nazista pra chocar, pra falar, olha, isso daqui, meu amor, é errado. Você tá entendendo? O fascismo é errado, o preconceito é errado. Esses termos, assim, por exemplo, magia negra, é errado. Mas se você ficar escondendo, é pior ainda. Você tá entendendo? Porque daqui a pouco eu vou falar que a escravidão não existiu. Porque escravidão foi errado. Então eu vou esconder. Escravidão a partir de hoje não existe. Nunca existiu escravidão. Tá entendendo? Por isso que a gente toca nesses assuntos que são tabu pra continuar falando que tá errado. Você tá entendendo? E eu vou aproveitar e vou falar o seguinte: a anistia não, velho. 64 nunca mais. Aqui nós temos aquela teoria básica que é chapéu de fascista é marreta e suástica a gente bate até virar catavento. É basicamente isso. Pois é. E uma pergunta, saindo um pouquinho do foco até, mas que eu achei interessante do Gui, foi que, falando aqui de diferenciais da Umbanda, sei que para levar ela pra mídia, ao menos eu presenciei pedir permissão pra entidade representada.
houve algum tipo, nessa publicação, algum tipo de processo desse tipo, de aproximação, de verificação com as entidades, algo do tipo? Sim, então, essa eu posso responder, Marquinhos, você me permite? Pode, qualquer coisa complementa depois. Isso, é porque a nossa espiritualidade, mesmo que Marcos e eu tenhamos quase que uma mesma vivência, uma mesma ideologia, somos amigos, a gente mora na mesma cidade e tudo mais, a gente tem umas certas disparidades, assim, em certos pontos. Eu cresci nesse ambiente, sabe? Depois de certo ponto, assim, é igual na faculdade. Na faculdade eles falam assim, que história é o segundo curso que faz você virar ateu, o primeiro é teologia. É o primeiro teologia, com certeza. Aí, eu fiz história, Marcos também é formado em história, e a gente vai se distanciando da religião. Mas aí depois eu comecei a parar assim, bom, religião e espiritualidade são duas coisas completamente diferentes, quase que antagônicas, na verdade. Aí assim, eu cresci nesse meio, não é? Tanto que a gênese do chover e relampear foi isso, né? Que a minha esposa ela estava falando, ela notou certa vez que tava chovendo num canto e relampejando. A gente sabe como julgar verbo, tá, gente? Mas aí tava relampejando de um outro lado. Aí eu falei assim, Tava sol e oi? relampejando. Tava sol de um lado. Tava sol de um lado e relampejando de outro. Eu falei assim, chover, relampejar, relampear. Aí foi daí que eu lembrei do ponto de Oxóssi. Eu vi chover, eu vi relampear. Aí eu falei, tá aí, tá aí meu próximo RPG. Escrevi alguma coisinha, falei, Marcos, agora é sua vez. Já tava com a capa, igual ele falou. Vi alguma coisinha com a Kiara, depois. Com as entidades, com os Avengers de Aruanda. Aí, assim, claro que a pesquisa fez com que, evidente que estava na época da pandemia, fez com que eu fosse me aproximando mais de das minhas essas raízes, assim. Perguntei a alguns amigos que são da Umbanda, do terreiro, tudo mais, e me aproximei de um terreiro que eu achei muito legal. Eu tava no ônibus, cara. Aí a menina tava com uma tatuagem de Oxóssi. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não. Maior sinal que isso, não tem como não. Aí eu cheguei pra ela, baixinho, né? Aí eu falei assim, ô Kiaro. Mas eu falei baixinho, não tem? Eu falei assim, não, se ela for, ela vai pegar. Se ela não for, é só uma tatuagem de um arqueiro aí. Aí eu falei assim, ô Kiaro. Ô Kiaro, achei, irmão. Eu falei, opa. Daí, aí a gente começou a conversar. Eu falei, tal, eu tô fazendo assim, tal, você quer me ajudar? Ela, não, eu te ajudo, tal. Mas vamos lá no meu terreiro, você vai conhecer meu terreiro. Aí eu descobri que ela é uma IA. Inclusive, ela está no Contos Marginais Volume 2, né, com um conto muito legal. Banquinho de madeira, banquinho branco, aliás, banquinho branco. Aí e dali foi que eu cheguei e falei, né, com uma das entidades, né? Eu falei assim, olha, a gente tá fazendo assim, 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 assim. E a entidade falou assim, te dá felicidade? Eu falei, dá, tá me dando felicidade. Não, mas na verdade foi a primeira vez que eu me perguntei sobre isso. Será que tá me dando felicidade? Aí eu respondi, não, dá sim. Ela falou assim, não, então escreve, filho, pode escrever. Bom. É isso o foco. E verbalmente a gente perguntou, né? Eles literalmente para tanto essa quanto para as outras pessoas que chefiavam, né? Esses outros terreiros, se estava tudo bem. A gente explicou o projeto e tudo mais. Então, tanto as pessoas, né, em si, praticantes, quanto com a entidade, como no caso do Wesley ali, que foi viável, né? A gente foi sempre claro, nunca trouxemos a coisa assim de ficar lá pesquisando só de olhar de fora. E o restante das referências, o que a gente não tirou dos terreiros em si, etc., a gente pegou de outras fontes publicadas. Então, a gente não inventa nada no nosso conteúdo ali. O que a gente faz, no caso, com os devidos disclaimers, né, de esclarecendo quando a gente está fazendo simplificações, a gente está fazendo certas generalizações, para que as pessoas em suas próprias histórias moldem aquilo, né? A gente faz parte sempre do princípio que a pesquisa gerou, né? Então, e a gente também sempre foi muito claro com a comunidade de apoio, porque desde o início do projeto surgiram várias pessoas da Umbanda que são familiares ali com o contexto, ou pelo menos têm interesse na promoção dessa pesquisa. Eles formaram um grupo e a gente teve muito contato com essas pessoas, e eles foram dando feedback do que eles estavam achando, de como é que estava indo a direção da publicação, do que eles achavam melhor não trocar de certa forma.
e a gente então foi cuidando desses para deixar o conteúdo bem curado, né? Bem tanto no respeito quanto na qualidade da informação, né? Então, de um ponto de vista, vamos dizer assim, puramente intelectual, né? De honestidade intelectual, a gente foi o máximo possível que a gente conseguiu fazer ali na pesquisa. Muito bom, muito, muito massa. Isso é uma coisa que sempre a gente escuta muito falar quando se vai falar de mídias correlacionadas com religiões afros ali. E toda essa ligação do respeito no ponto de você questionar a entidade, se aproximar dela e falar, olha, eu quero fazer um negócio com respeito. E normalmente se tem a resposta como o Wesley teve, ele é algo que você tá fazendo, que você tá se sentindo bem, que você tá levando esse bem pra outra pessoa, não tem por que você não fazer. É verdadeiro, né? É exatamente esse o ponto. Eu acho que ter esse contato, ter essa corregedoria, eu sei que foi um processo que foi longo, mas que tá dando um fruto magnífico, que é o Chover Relampear, e que eu acho que vai ser uma experiência muito boa pro jogador. Não só pro jogador que conhece, que entende, que vai se sentir ainda mais envolvido com a história, mas aquele jogador que não conhece, ainda não teve esse contato com a espiritualidade dessa forma, ele vai ter essa primeira porta de entrada, que pode ser uma porta de entrada para levar a sua espiritualidade para outro caminho, e pode ser também uma porta de entrada para respeito, ponto. Só isso. Sim, não precisa mais que isso. Você virar e falar assim, cara, não, tudo bem, eu gostei. E é isso. Você não precisa se envolver diretamente, mas eu acho que dentro do conceito da ideia das histórias é bem legal. Falando de financiamento coletivo, né? O Contos Marginais está em financiamento, ele ainda tem 34 dias vindo por aí. E a gente falou que são 3 livros, né? Além do Contos Marginais, ele ainda leva o Chover e Relampear e o Rastro, né? Como é que é? Essa parte eu não peguei 100%, então vamos falar um pouquinho do Rastro, né? Do restante, do terceiro livro. Certo. Bom, são 49 dias ainda de financiamento. Então tem um pouquinho mais de andamento ali. A gente passou dos 30% já, então estamos seguindo. E o que é o escopo aqui, né? O Rastro do Terreiro. Ele... Você tem no Rastro do Terreiro o registro da nossa pesquisa, ok? Então, a gente está ali falando no processo, agora há pouco falando, né, de como a gente visitou os terreiros, de como a pandemia interferiu, que a gente não conseguiu estar que a gente não queria dar início na parte, vamos dizer assim, mais a fundo da história, sem fazer antes essa experiência presencial, né? Sem a gente poder falar com as pessoas do terreiro mesmo e discutir os assuntos com eles em pessoa. Então, a gente esperou essa primeira experiência, que aconteceu ali um pouco mais adiante. A gente fez a nossa pesquisa usando tanto bibliografia quanto alguns depoimentos das pessoas mesmo, que espontaneamente eram feitos. E juntando essas 3 fontes, a gente foi construindo o arcabouço ali. E uma outra parte do registro que está no Rastro do Terreiro é a parte de game design, por assim dizer. Como que a gente parte dessa reunião de pesquisa histórica e pesquisa particularmente de história da religião para um resultado em jogo. Aí a gente precisa fazer uma expressão gráfica disso. Aí entra um elemento que o Wesley estava falando muito interessante, que é como a gente utilizou o registro fotográfico para ilustrar o jogo. Uma parte disso é como a gente faz a expressão em texto, qual que é a linguagem que a gente usa. Por exemplo, quando a gente fez Resistência à Glorca, a gente usou uma linguagem informal para Paraná, com umas pitadas do que a gente tinha de uma linguagem muito coloquial. Cheio de neologismo. A gente foi inventando coisas ali e tentando fazer um texto espontâneo e divertido. Aqui a gente precisava fazer alguma coisa que falasse com esse tema histórico de uma maneira clara e tranquila, mas que ao mesmo tempo não perdesse ali aquela ginga necessária para expressar esse tema, como você falou, noir brasileiro, coisa meio que sensual da narrativa. E a gente também precisou expressar isso em regras, né? Várias coisas dali a gente estava fazendo diferente. A gente usa um sistema de RPG chamado Delta, né? O que a gente mesmo inventou. E esse é um sistema que ele não é só um sistema genérico, que você pode pegar as regras base e jogar ele com qualquer cenário.
Além disso, ele é um sistema que ele é tipo uma caixa de brinquedo também, que você pode transformar alguns elementos dele. Então você pode deixar ele mais rígido em algumas coisas para tornar ele mais adequado a um certo contar de história. Você pode também deixar ele menos preciso em outras coisas quando você não quer dar esse foco. Por exemplo, nesse jogo a gente está focando em combate, por exemplo. Então você não vai encontrar aqui uma série de regras para luta. Entendeu? Então, como é que a gente foi fazendo essas decisões? Está tudo ali rastreado nesse livro. Então, é um procedimento que ajuda ali tanto na parte de game design, quanto na parte de pesquisa histórica e, particularmente, alguns registros do que a gente percebeu na pesquisa sobre essa cosmovisão. E ele já estava prometido desde o primeiro, né? A gente pensou que talvez fosse até ser mais acadêmico o resultado, mas na prática a gente viu que o que você conseguia encontrar nos livros era bastante. Então, muitas das coisas a gente pegou a informação a partir do conversar com a respeito. Então, teve um bocado de... Não é nem história exatamente, né? Mas é uma parte histórica, né? Que a gente tem eu tenho experiência em história oral. Foram depoimentos que a gente pegou sobre as pessoas, de como é que era a origem das práticas delas e mais. E a gente vai trazer isso para lá, mas de uma forma, sei lá, um pouco mais um depoimento do que um registro acadêmico, que é o resultado desse livro. Né? Então, se você quiser completar, às vezes, alguma lacuna do que você vê no terreiro, por exemplo, de onde o pessoal tirou isso aí? Vai estar lá. Tratando Isso por é uma parada miúdos, muito é legal. o diário de viagem da gente. Eu ia perguntar isso mesmo, se é tipo um diário, né? Isso. Cara, eu acho muito interessante, principalmente para a ideia do projeto, que tem muitos conceitos, muitos detalhes por trás, você saber a jornada que foi. Você não tá comprando só um livro, você tá comprando uma ideia, um conceito, e eles estão te apresentando como esse conceito foi executado. De onde saiu essas partes. Não é simplesmente eu quis colocar, não, tem aqui, ó, tem um porquê, tem um enredo, essa regra tá mais assim ou assado. Isso te dá um norte pra quem tá começando no RPG, na minha visão, tipo, o cara pegou o livro como um dos primeiros livros dele, e ele não sabe muito bem por onde, como ele tá, o que funciona, o que é aquilo dali, e aí aquilo dali vai te dar um norte pra aquilo. E o jogador experiente, que já tá com 1 milhão de livros de RPG, enredos, sistemas na cabeça, ele consegue pegar e falar assim, tá, essa regra aqui tá criando dúvida numa parte do enredo da história, você consegue voltar ali, ver de onde veio aquilo dali e quebrar essa dúvida. É algo que eu acho, agora, vendo e descobrindo isso, eu acho que, tipo, tem uns 80% dos RPG que eu conheço que era bom ter isso daí junto pra poder dar um norte pro que você vai fazer. Você pega o negócio, começa a ler e fala, tá, e agora? Eu não tenho pra quem perguntar. Entendeu? Se o livro tá comigo, eu não entendi uma parte. Eu não tenho como buscar isso. Então é uma caixa de ferramentas extra que vai facilitar muito a vida do jogador que tá pegando o livro pra se divertir. Então eu gostei muito dessa ideia. Além de funcionar como um making off também, né? Que prende as pessoas que se interessam em como ser feito essas coisas e Uma das coisas que vai ter nesse livro, inclusive, é fotografias das coisas que a gente fez, né? Então, das visitas e tal. A gente vai ter um registro fotográfico ali. Isso aí. Que bacana, cara. Eu tenho uma última dúvida sobre o jogo, né? Eu não sei nem como fazer essa pergunta de modo simples, então eu vou complicar um pouquinho. Né? Eu gostaria de saber como vocês definem o cenário de jogo. Isto é, se o Vampiro é um jogo de horror pessoal, por exemplo, tá, gente? Ou o D&D é um jogo de fantasia, Chover e Relampear é um jogo de quê? Então, eu vou dizer a minha ideia primária, a minha gênese, sabe? Eu queria criar, eu tinha um desejo de criar um jogo sobre evolução. Sabe, sobre a evolução do personagem. Não a evolução. Inclusive, isso eu até falo no Rastro do Terreiro. Tem um capítulozinho que eu descrevo sobre isso, sobre essa evolução. O que é evolução? Não estou falando sobre ponto de experiência, sabe, essas coisas que a gente. Ou então, assim, inteligência e tudo mais, o nível, o que eu ganhei. O que você aprendeu mesmo, o quanto que você evoluiu
vivendo aquela história. Claro que agora eu tô falando sobre a perspectiva do personagem, não é? O meu insight foi sobre isso. Eu quero escrever um jogo em que o personagem cresça, evolua, no sentido mais lato da palavra. Você definiria como, Marcos? É uma pergunta que a gente nunca se fez, na verdade. Eu não sou muito de fazer as coisas desse jeito estrutural, assim, tipo, esse é um RPG disso, daquilo, tanto que tem uma parte nesse livro que você literalmente escolhe o RPG que você quer jogar. Então tem uma parte que você pode escolher jogar o rosto lá e tem informações sobre como modular o jogo para isso. Agora tem uma parte que você pode jogar um jogo de Velho Oeste usando Chover e Relampear. Então, como é que vai ser isso? Vai ser um Velho Oeste com um toque de sobrenatural. De que maneira? Aí tem umas certos elementos de estrutura. Tem um jogo da sessão de ontem que a gente fez, que é um jogo focado em narrativa, naquela narrativa de... como é que ele chama? Do realismo mágico. Então você pode jogar com realismo mágico também. Então, existem diferentes abordagens que você pode fazer. Uma delas, inclusive, é uma história detetivesca que você pode jogar como uma história de detetive. Então, essas diferentes possibilidades a gente traz para dentro do livro. Então, é um livro que foca principalmente num conteúdo do que exatamente numa forma de jogar. Agora, especialmente no meu caso, como eu visualizei ele particularmente, ele tem principalmente um pé ali no realismo mágico, no sentido de eu conto histórias que são baseadas no mundo real, mas que eu extrapolo o real à vontade. E qual que é essa direção dessa vontade? É o quanto os meus jogadores estão dispostos a magicamente resolver a história, né? Então, desde a nossa primeira experiência, a gente fez num certo ponto. Em outras experiências, a gente fez um pouco diferente. Mas a parte dessa calibragem foi nessa direção que eu trabalhei particularmente o desenvolvimento da história, né? Então, agora, em outros elementos, né, por exemplo, em termos de, sei lá, estilo de jogo, é um estilo primariamente narrativo, ou seja, focado em contar histórias mais do que exatamente simular certas mecânicas de ação, ou, sei lá, um captura espíritos ou coisa do tipo. Exatamente, né? Como poderia ser. Às vezes essa é uma discussão que a gente teve lá no começo, que a gente pegou lá. Inclusive, o subtítulo original a gente tirou, não foi nem pelo macumba que estava presente, que era dados, era pelo dados, por assim dizer. Porque não era a ideia, quando a gente apurou ela mais, não dava tão certo fazer um jogo sobre fazer um RPG de jogar dados familiar com o nosso terreiro. Seria inadequado, por assim dizer, para o que a gente teria de história para contar. Tem muito mais conteúdo para fazer dessa forma. Agora, também seria possível de fazer isso, mas aí a gente teria que talvez ter esse RPG primeiro para ter um outro que fosse nessa direção, uma coisa assim. Aí, justamente por a gente estar num caminho inaugural, eu achei importante isso aí. Entendi. Um dos... Ilustrando o que o Marcos estava dizendo, desculpa. Porque o Marcos ele estava dizendo sobre os vários estilos que nós temos no jogo. Um deles eu tô até com um arquivo aqui, é o bota no chão, um dos estilos, bota no chão. E diz o seguinte, nessa aventura alguém está enrascado porque um dos problemas se meteu em problemas com a polícia. E do lado a foto do Mussolini fazendo a saudação. Bom, gente, aí é basicamente sobre isso. O que o Marcos falou ali, realmente, dentro da nossa conversa, nosso enredo, tudo que a gente falou aqui, eu acho que é muito desse realismo mágico mesmo, que retrata o ambiente que o jogo retrata o tipo de enredo que a história proporciona dentro da nossa conversa, já que eu ainda não tive a oportunidade de parar para ler o Chover Relampear, mas eu acho que é muito desse realismo mágico. E aí, o quanto mágico vai ser, o quanto realista vai ser, vai depender muito do tom que a história precisa, né? Então vai variar ali dentro da história, mas eu acho que cabe bem esse conceito do realismo mágico. Gohan, tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Por quê? Porque, gente, infelizmente, nosso time é mais curto. E nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Se você está aqui com a gente e não foi ainda na página, Tarzi lá,
apoiar, deixar o seu apoio, adquirir Contos Marginais e o Chover e Relampear. Então para tudo e vai lá agora. Vai, eu tô esperando. Já dando um Pode ir tempinho lá. pra vocês. Se não voltar agora, volta pro jogo. Aqui, é o Jotun, né? Você faz ele aqui, aparece os links aí. Apareceu o link aí no pessoal. Link já tá no chat. Além disso, para você que tá na plataforma vermelha, o link tá aqui embaixo na descrição. Então já acompanha, já vai lá e prestigia esse material. Eu quero ver esses jogos rodando, eu quero ver experiências, eu quero ver pessoas comentando como foi jogar Chover e Relampear, que é algo muito importante nessa visão. Vai, Gohan. Eu tenho a última pergunta. É isso aí. Se eu não conseguir comprar no financiamento coletivo, eu consigo no DOF comprar os livros com vocês? Esse é o plano. Nosso financiamento coletivo foi mirado nesse período para a gente estar com ele saindo da gráfica e pronto para entregar no DOF. Inclusive, quem quiser pegar lá o livro, né, na hora feita, né, a sua dedicatória, a gente vai entregar lá também se quiser. Ah, eu quero 2 dedicatórias, onde cabe. Exato. Com certeza. A gente sempre faz isso. umas entregas bem legais. Aí, por exemplo, o Gui, que tá na audiência aí, nosso livro lá na versão passada, nesse aqui a gente tava até confirmando os detalhes aqui da participação hoje. Então a gente vai estar na diversão offline, vai levar o Chover Relampear, vai levar o Rosa Terreiro e os Contos Marginais, volume 1 e volume 2. Né? E se você quiser pegar tudo por um preço promocional, você pega aqui, né, direto na campanha. Você consegue pegar os 4 livros uma vez só. Tem até campanha para você pegar 5 pagando 4, né? Então tem um monte de opção ali para vocês poderem aproveitar o momento, né? Então, é isso daí, gente. Não demais. deixe. Aproveita. Wesley, você tá falando completamente mutado. Você tá mutado. Pagou chuminagem ali, alimentou o nosso totem espiritual. Aí quase. Desculpa, expandindo um pouco aqui a pergunta. Expandindo um pouco aqui a pergunta, a resposta, aliás, você consegue adquirir no DOF, caso não adquira agora, mas você consegue adquirir no DOF, e se você não tiver a possibilidade de ir ao DOF, entra ali no Linktree/Jotun, né? Linktree/Jotun. Ali tem um link de várias mídias da gente, Instagram, Face, ninguém usa Face, mas a gente tá ali, Discord, e também tem um link do grupo da gente do WhatsApp, também quase poucas pessoas usam o WhatsApp, a gente é velho. E assim, tem um grupo do WhatsApp ali, você vai falar diretamente conosco, então você, quero comprar o livro, Wesley, como é que faz? Entre em contato com a gente aí, a gente manda ali, rapidinho, tá? Assim, conversa diretamente conosco. Tem alguma dúvida, crítica, um Pix, quer mandar pra gente também, pode. A gente é bem acessível. Boa. É isso daí. Aproveitem, galera. Já vão adquirindo. Procurem os outros jogos da Jotun também, que tem jogos maravilhosos. E não percam essa oportunidade. A gente tá chegando no final, então eu vou trazer as considerações finais pra gente finalizar, porque daqui a pouco tem outra live, eu tenho que tomar conta das crianças pra mamãe capivara e tomar banho. Então, considerações finais. Vou começar pelos nossos convidados, tá? Grande Gorranzinho. Então, comecei pelo Wesley, então vou começar pelo... Comecei pelo Marcos? Não. Comecei pelo Marcos, então começo pelo Wesley agora. Wesley, suas considerações finais. Gente, eu não vou pedir para vocês apoiarem a Jotun Raivoso, vou pedir para apoiar toda a cena independente, a cena crowd aqui brasileira, sabe? A cena índia, a cena que tá correndo por fora aí, seja de podcast, seja aqui da Capi Remoto, seja a galera que faz os seus jogos comissionados ou não, a galera que tá escrevendo seus livrinhos aí. É uma galera, poxa, assim, é claro que agora a gente tá no nosso lugar de fala, que a gente entende basicamente o que a gente passa. Apoia a gente, cara. Eu acho que não custa nada, muitas vezes, uma curtidinha, copiar o link e mandar pra tia. Você manda pra tia aquele episódio sobre o Cthulhu, tá ligado? Assim, é bem legal isso. No grupo da igreja, bom dia, toma aqui o bom dia aqui, ó, um Cthulhu, sabe? Um Cthulhu feito pelo Jean Rodrigo, outro cara que corre por fora aí também, da Ice Master, sabe? Assim, apoia a cena underground, que a galera, assim,
esses caras assim que fica os grandes tubarões, igual o Tarcísio Lucas fala, investe tanto em marketing, investe tanto em mídia que acaba que abarrota, cara. Acaba que tira a gente do mercado. E a gente precisa de quê? A gente não precisa do Elon Musk, não. A gente precisa de vocês, sabe? Fazendo esse trabalho de formiguinha mesmo, tá bom? Não precisa apoiar a gente, eu quero que apoie a cena. Apoiando a cena, deixando a gente grande, todo mundo cresce junto. É isso daí, eu acho que é bem importante apoiar a cena. A cena do RPG é uma cena muito forte, com muitos talentos formidáveis, com muito material bom, de qualidade foda, não tem uma outra palavra pra colocar no lugar. E muita gente não tem acesso por faltar mídia. Então a gente do Capim Remoto tá sempre apoiando, trazendo a mídia, deixando, ó, estamos aqui, você quer apresentar seu projeto? Entre em contato com a gente, vamos apresentar. A gente apoia o RPG brasileiro, apoia de verdade o RPG brasileiro. E então pode contar com a gente. Marcos, suas considerações finais. Bom, vamos lá. Como o Wesley falou, né? Não precisa apoiar a gente, mas se puder apoiar, apoia, né? Não somente o apoio financeiro, que naturalmente é interessante, mas é interessante você comentar a respeito do jogo. Por exemplo, aqui mesmo na live o pessoal aparece falando, não sabia que tinha. O que mais a gente escuta é não sabia nem que tinha, que alguém estava tentando. A gente cria algumas histórias, alguns projetos pouco convencionais, não é somente para ocupar um espaço que está vazio, mas é para promover certas conversas que não acontecem, né? Essa coisa de como o positivismo fica latente aqui no mundo, que continua sendo repetido, né? De que, eu ouvi uma história, parece real. E parece real porque é conveniente, ela é repetida dentro dessa estrutura positivista há muito tempo. Então a gente bateu nisso no Resistência Glock, tá batendo nisso aqui de novo, porque é uma coisa que a gente vê acontecer. Então é uma coisa interessante você fazer essa história chegar por múltiplas razões. Uma delas é essa também. E não é só a gente que faz isso. Outros projetos de natureza similar estão conversando com essa mesma linguagem, se não de uma maneira, às vezes, diretamente histórica, como a gente está falando, mas com reverberações daquela historicidade, né? Então é interessante conversar sobre o assunto, trazer aquela coisa ali na pauta para quem você conhece, porque uma vez que você cativa a pessoa com conversa verdadeira, não com marketing somente, né? Mas com conversa de fato sobre algum tema, aquele tema se explora ali, cava um buraco na cabeça da pessoa e fica a gerar uma nova conversa mais para frente. Então, quanto a vez que você conversa com certa... Não precisa ser muito profundidade, mas desde que seja interesse, aquilo reverbera em novas conversas e tem um efeito que eu acredito que é interessante. Além, é claro, do simplesmente compartilhar, que aí alimenta o algoritmo, né? Entidade. Muito bom. Tem que compartilhar para ampliar. O algoritmo precisa receber isso e fazer a mídia crescer, alcançar outros espaços. Isso é importante. E é isso o foco, galera. Compartilha. Deixa lá a hashtag chover e relampear. Hashtag chover e relampear. Vamos compartilhar isso aí. E grande Gohan, Rodrigo, meu mano, suas considerações finais. Primeiro eu quero fazer um adendo, né? Eu penso exatamente igual os dois, né? Poxa, não precisa ser o meu, se for o nosso, tá tudo bem. É a nossa cena que a gente gosta tanto, que isso vai fazer todo mundo subir junto. Então, obrigado por ter esse pensamento, né? Segundo, parabéns pelos livros, pela ideia do RPG, pela ideia dos contos, pela ideia dos rastros. Segundo, eu já me perdi nos números. Obrigado essa galera inteira do chat, que você é sempre maravilhosa. Obrigado, Dudes, por estar esse negócio legal. Eu só queria dizer que eu divulguei esse livro mais que tudo. Eu levei pra galera do Zuc, fiquei dando uma aula de RPG pro pessoal do Zuc, levei pra galera do Forró, levei pros meus primos, levei pra minha mãe, levei pra todo mundo que eu pude. Então, gente, faz o mesmo aí com a gente, só pra gente pelo menos saber que existe a gente aí. E no mais, um beijo para todos. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Marcos. Obrigado, Wesley. E segue o baile. É isso daí, galera. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Reforço a importância de apoiar. E apoiar não é só financeiramente, apoiar é divulgar, apoiar é comentar, é jogar, é demonstrar o sentimento que você está tendo com o jogo.
Então, apoiem o RPG Nacional, apoiem o Jotun e apoiem Histórias na Umbanda. Vai lá, dá uma corrida lá no link. Dá uma olhada. Cara, eu não tô com dinheiro agora. Faz o seguinte, entra no link. Tem um Fast agora, Play lá. Dá Gratuito. uma olhada. Baixa o Fast Play, vê o que você acha, o que você sente com o jogo. E aproveita que tem 49 dias pra você apoiar, então só não deixa de apoiar.